Sabe aqueles filmes de tribunal em que o herói está lá, injustamente acusado, todo mundo contra ele, o juiz babando para condenar? E aí, do nada, alguém solta a frase. Aquela virada épica que desmonta tudo, irrita o juiz, deixa os promotores tremendo e prova de uma vez por todas que ele é inocente? Pois é, a vida imita a arte. Ou no caso do Brasil, tenta imitar, tropeça, cai de cara no chão, mas ainda assim rende um ótimo roteiro. Alexandre Uglandi escreveu, dirigiu, protagonizou e produziu a saga do golpe imaginário de Bolsonaro. Só esqueceu de combinar o roteiro com o coadjuvante Mauro Cid. E o resultado? Um desastre cinematográfico. Cid jogou areia na lente, queimou o papel com os textos e, com uma fala simples, implodiu o enredo do golpe. Bolsonaro? Inocente. A narrativa? Um fracasso de bilheteria. A realidade está derrotando Chandelle. Juiz, vítima, acusador, Alexandre de Moraes no inquérito do golpe é tipo o Homem-Aranha, apontando para ele mesmo em todas as funções do processo. Bem-vindos ao Justiçaverso do Xandão, onde a Constituição é só um panfleto decorativo e o Estado de Direito virou piada de stand-up. Hoje a gente vai analisar o mais recente capítulo da telenovela O Golpe que Nunca Existiu, estrelando o STF, direção artística do PT e com participação especial do tenente-coronel Mauro Cid, que mais parece ter sido escalado direto de uma série da Netflix chamada Confissões que não ajudam em nada. Sim, meu amigo, o careca supremo, o togado vingador, Alexandre Deus no céu e eu na relatoria de Moraes, resolveu bancar o Batman, o comissário Gordon, o Coringa e o Tribunal de Gotham, tudo ao mesmo tempo. Porque, claro, imparcialidade é coisa de democracia velha. E aí vem ele, Mauro Cid, que já foi visto como o mordomo do apocalipse, o entregador de minutas do golpe, o carteiro do fim da democracia. Ele senta na frente do STF com a postura de quem vai entregar o santo grau do autoritarismo e solta: Bolsonaro nunca assinou nenhuma minuta. Nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Excelente pergunta do ministro Luiz Fux. A resposta do Cid também esclarecedora. O delator confirma que o ex-presidente Bolsonaro não assinou a minuta, também não assinaram os ministros da Justiça, Anderson Torres, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Muito importante neste momento do depoimento. Você acompanha tudo aqui na Meio Independente. Desmontou o castelo de areia do golpe. Duvido a Globo mostrar esse trecho da fala do Cid. Como assim, Cid? Cadê o PDF do golpe? Cadê o PowerPoint com os tanques nas ruas? Cadê a assinatura com sangue e cloroquina? Nada? Só tinha rascunho de PowerPoint e teoria da conspiração de Zap? A verdade vai aparecendo e o Fux não está caindo na do Chandemar. Quando até os próprios ministros começam a desconfiar, é porque a narrativa já ruiu por dentro. Fux já foi na informação na lata. Sabemos, Fux, que você também está de saco cheio disso. O único golpe que aconteceu foi no INSS. E olha que Cid vem sofrendo todo tipo de ameaças, hein? Repara como quando o Cid fala com a Chanderleia, ele não consegue falar uma palavra sequer sem gaguejar. O que resta então? Narrativa, conveniência política e um julgamento com alvo definido desde o início.
O Brasil merece justiça de verdade, não um espetáculo jurídico de quinta categoria. E tem mais. Freire Gomes teria comemorado a decisão do Bolsonaro, conforme o próprio Cid fala. O presidente fez o correto. A mensagem do então comandante do Exército pode ser fundamental para comprovar a inocência do Bolsonaro. Você recorda também desse... Depois que eu vi a mensagem, eu recordei. Sim. E para responder isso aí, ministro, eu vou usar uma outra conversa do general Freire Gomes, para mim, que não está nos autos, mas foi revelado naquele outro vazamento que teve. No dia 30 de dezembro, o general Freire Gomes manda uma mensagem para mim, às 7 da noite. Meu coração está muito triste, minha alma amargurada, mas a consciência me diz que o PR fez o correto. Deus estará com ele. Né? E aí eu respondo para ele. General, isso ocorreu porque eu sou feito um assessoramento justo, leal e fiel ao Senhor. O futuro confirmará, o futuro dirá. Então, extraordinária essa informação, general Freire Gomes, já no fim do governo Bolsonaro. Bolsonaro já tinha viajado para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro. Ele afirma que o presidente tomou a decisão correta. Seria essa decisão, então, de não tentar golpe de Estado. Vem como uma bomba essa informação em favor dos réus, em favor do ex-presidente Bolsonaro. Você acompanha aqui na Meio Independente. Meu resumo até agora da delação do Cid. Tínhamos um plano para caso encontrássemos fraude nas urnas. Não encontramos, então nada aconteceu. O resto era conversa de boteco. E claro, sobrou até para o PGR, sósia do Cocada, Rodrigo Janot. Senhor ministro relator, o meu próximo tema tem a ver com um documento que foi apreendido na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro e na sede do Partido Liberal. Um documento contendo um discurso a ser recitado no momento da efetivação das medidas excepcionais no contexto constitucional. O documento tratava expressamente de estado de sítio, decretação de operação de garantia da lei e da ordem, e o mesmo texto foi encontrado no aparelho celular do réu colaborador. Eu gostaria de perguntar ao réu se ele se recorda desse discurso, quem redigiu, quem disponibilizou o texto para que ele armazenasse e se ele conversou com o presidente da República sobre esse texto. Esse texto foi da foto, procurador? Esse foi apreendido na sala do ex-presidente... Não, da minuta do golpe. Da minuta do golpe. Não, porque no meu celular, pelo que eu recordo, nos áudios, a única coisa que teve de próximo a uma minuta foi aquele texto da foto. Não havia... O que havia depois eram os documentos daquele estudo da ECM, que foi feito em 2017. Mas eu desconheço essa minuta aí do PL. Eu não me lembro de... E o discurso que o presidente da República faria depois dessas medidas? Também não passou por mim, não recebi e também não vi. Repara como ele mesmo ia dizer. Leitura no momento do golpe. Aí depois ele se toca que não era golpe, e sim medidas constitucionais. Até a marionete do Chandecir tem dificuldade em falar a palavra golpe. Hoje esses depoimentos entraram para a história, o dia em que foi desmascarado o maior esquema de calúnia e difamação em nome da democracia. Cid ainda reforça que o Bolsonaro acreditava que as eleições foram fraudadas. E aí entra a parte genial. Isso, meu povo, não é crime. Não gostar do resultado da eleição é um direito constitucional. Ou será que a nova interpretação do Supremo é que achar ruim o Lula no poder da cana? Porque se for isso, preparem-se. Vamos ter que construir mais cadeia do que hospitais e escolas. Segundo pesquisas, uma galera imensa acha que o jogo foi sujo. A pergunta é, quem se beneficiou? Dica, não foi o Bolsonaro. Mas calma, não desliga ainda, porque o roteiro do PT exige uma reviravolta. Eles já plantaram a bomba, agora só precisam do culpado. E aí vem o Chandler Clayson acumulando os cargos de juiz, vítima e roteirista da acusação. Um homem só, 3 funções e nenhuma vergonha. E esse inquérito do golpe virou tipo reality show. Todo mundo sendo vigiado, editado, cancelado e quem decide quem sai é o Big Xandengoso.
Ele não quer provas, ele quer confissões emocionantes, lágrimas no VT e, claro, a narrativa bonitinha para o Jornal Nacional. A mídia, sempre atenta ao roteiro, saiu dizendo que Cid confirmou o golpe. Mas o que ele disse mesmo foi que o ex-presidente tinha opinião, uma crença, algo tão perigoso quanto achar que a Erika Hilton é mulher. Mas, até hoje, não prenderam os fãs da Erika por terrorismo, né? No ritmo que vai, o próximo passo é criminalizar pensamento. Tipo, Você pensou errado hoje? Ahá! Prisão preventiva sem prazo de bloqueio e Pix. e para jogar a pá de cal na narrativa, o advogado de Bolsonaro mostrou um áudio destruidor. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Oi, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Central, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também. Ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade, os empresários que foram aqui mencionados, eu não vi entrada no Palácio, por isso eu perguntei, nós temos e ele está falando de uma reunião, então eu queria saber se ele estava mentindo para contar uma história para o interlocutor, se é verdade. O senhor não se recorda? Não me recordo dessa Qual mensagem. a data? Qual a data? Dessa Para quem foi Começo de 8 de novembro. 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general, porque começa assim: oi, general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. Mas eu não me recordo da reunião com os empresários. Realmente, eu não me recordo. Cada narrativa que cai, a cara de raiva do Xandirene chega a ser engraçada. Game over! Esse advogado é o craque do jogo. Chanderlene nunca mais vai deixar os advogados colocarem áudio de novo.
O áudio prova que Bolsonaro não só não quis dar golpe, como também acreditava que o governo Lula ia cair de podre. Tava certo nessa. A gravação reforça a tese de que Bolsonaro não participou de articulações que a mídia chama de golpistas e que, ao contrário, evitou qualquer escalada de tensão institucional após as eleições. Resumindo o depoimento do Mauro Cid. Não ouvi essa conversa. Possivelmente. Talvez. Não posso afirmar. Provavelmente. Não tenho certeza. Eu acho. Não sabia. Não participei. Não lembro. Não estava nessa reunião. Cheguei após a reunião. Repara que quando é para acusar o Bolsonaro de golpe, tudo não passa de uma fofoca, não sabe de nada, não existem provas de nada. A frase só sai redonda, sem medo e sem ser vaga quando ele está relatando que Bolsonaro não fez nada de ilegal. Tá bem na cara o que está se acontecendo, né? E enquanto isso, o homem que venceu a eleição com 50,9% das urnas e 100% da Globo está lá, na Europa, tirando foto com o ditador e dando pitaco sobre liberdade de expressão. Um gênio. O gênio da lâmpada que só realiza desejo se for da Janja ou da Glaze. A verdade é que o castelo de areia do inquérito começou a desmoronar com uma simples frase do Mauro Cid. A assinatura que nunca existiu virou o símbolo do desespero de um sistema que precisa desesperadamente de um culpado útil para esconder a bagunça institucional que virou o Brasil. E aqui vemos o raro momento em que uma narrativa forjada encontra um depoimento honesto. A espécie entra em extinção imediatamente. E assim termina mais um capítulo da superprodução, O Golpe que Nunca Existiu. O juiz grita, bate o martelo, faz cara feia, mas no fundo sabe que ninguém mais o leva a sério. Porque todo grande drama de tribunal tem um momento em que o juiz se dá conta. O réu não só é inocente, como ainda respeita mais a Constituição do que ele. Bolsonaro entrou nesse filme como vilão já condenado pela crítica, mas no final foi o único personagem que não mentiu durante o roteiro inteiro. Uma frase, um depoimento e toda a superprodução do STF desmorona com uma novela ruim no último capítulo. O que era para ser o épico do golpista do mal virou só mais um vexame jurídico digno de Zorra Total. E no final das contas, como todo bom herói injustiçado de tribunal, Bolsonaro provou sua inocência. E o juiz ficou desmoralizado, furioso e com o roteiro na mão, perguntando: mas e agora? O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é esse. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo 6 meses? E como que eu nunca acreditei em você? Como que eu nunca achava, isso? Cláudia, que isso não fosse prejudicar. Me desculpa, como eu não tive culpa disso. Como você fez isso comigo? Cláudia, me perdoa, Cláudia, me perdoa. Eu não vou te perdoar. Eu não vou te perdoar. Desculpa, Cláudia, eu não gosto de homem careca. Entendeu? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.